programa Boca Quente Parte 2, já recebendo nos nossos estúdios o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano César Galdino de Araújo, ele que é pré-candidato a governo do estado da Paraíba, professor. Só para registrar, Ian, a audiência lá em cima, viu? A audiência Paraíba inteira, Grande Cajazeiras, pegando Rio Grande, pegando Pernambuco, pegando Ceará. Tem pergunta aqui de todo canto, meu amigo Salles. Enfim, Boca Quente, parte 2, pegando fogo. Bem-vindo, presidente Adriano Galdino. Seja bem-vindo, uma satisfação imensa recebê-lo aqui na difusora Rádio Cajazeiras. E eu vou logo perguntar o que eu tenho que perguntar. À vontade. O presidente é candidato ao governo do estado, está lutando por isso. E eu hoje li que o presidente Hugo Mota seria, na verdade, uma das personalidades que o amigo quer conversar, que o Adriano quer conversar. Mas no São João de Patos, ele falou lá, não sei se empolgado, não sei se dentro daquela animação toda, que apoiaria Lucas. Como o senhor pretende reverter isso? O senhor que conversou com a Gleisi Hoffmann essa semana passada, tem um apoio do presidente Lula, pelo menos é o que nós sabemos, vem com muita força para galgar esse espaço para 2026, tem um nome, é de Pocinhos, é de origem humilde, tem um discurso afiado com o povo. Como é que o senhor vê essa colocação de Hugo Mota e como é que o senhor pretende convencê-lo para tomar essa vaga? Pois é. Primeiro, Herbert Melo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, dialogando não só com você, com o Ian, mas com todos que fazem esse maravilhoso programa Boca Quente, que é tão famoso, né? Que é tão grande e forte, que a gente conhece o eco desse programa em toda a Paraíba e nos estados vizinhos também. Mandar um abraço aqui para o nosso proprietário da difusora, que tem sempre uma atenção muito especial a mim, meu amigo Zé Cavalcante, que tem sido um parceiro, um amigo, um companheiro muito atencioso à minha pessoa também. E vamos começar. Bom, na verdade, a fala de Hugo Mota foi falando que é natural que quem assume o governo possa ser candidato a governador. É natural, também acho. A minha fala também é essa. Quem assume o governo quer ser candidato a governador. Mas eu também acho natural, Herbert, que o partido que tem a maior bancada estadual, 9 deputados, 25% da Assembleia da Paraíba. Um partido que tem a maior bancada federal, 3 deputados dos 12. O partido que tem um presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Um partido que tem a presidência da Assembleia. É muito natural também que esse partido queira disputar o governo do estado. E eu tenho dito sempre que partido que não disputa governo, não disputa poder, ele tende a diminuir e até se acabar. Nós temos exemplos aqui, inclusive na Paraíba, que partidos que eram muito fortes, foram protagonistas por muitos anos na política da Paraíba, e depois que deixaram de disputar o poder, diminuíram e estão prestes a se acabar, né? Então nós temos esse exemplo. Então, para que eu possa ter o apoio do meu partido, eu preciso fazer o dever de casa, o meu dever de casa. Qual é o dever de casa que eu tenho que fazer? É mostrar que eu tenho popularidade, é mostrar que eu estou pontuando bem nas pesquisas, é mostrar que eu tenho apoio não só dentro do meu partido, mas em outros partidos também, inclusive dentro do bloco da oposição, e esse conjunto de força, povo, militantes políticos, deputados amigos, enfim, o agrupamento político juntamente com o povo é que vai me dar as condições para que eu possa ter a confiança da minha legenda, como também a confiança do povo da Paraíba na condição de pré-candidato a governador e governador da Paraíba também. Ô, presidente, hoje mais cedo eu estive em Boqueirão, onde o governador estava fazendo a entrega da PB 394, que liga o distrito de Boqueirão à BR-230, e lá conversando com alguns assessores, com alguns secretários, muita gente falando em chapa definida. O senhor foi consultado a respeito dessa chapa definida e, se sim, essa chapa está batida? Quais são esses nomes? Eu desconheço essa chapa definida. Eu acho que tem, né? Existe pessoas que estão na chapa. Por exemplo, se o governador sair do governo, ele já tem uma vaga carimbada para ele, né? Então, o governador, pela estatura que ele tem política, pelo tamanho da sua gestão, ninguém vai contestar a vaga de senador para ele.
Existe também a possibilidade concreta de Nabô, né, que indicado pelo republicano, possa compor a outra vaga de senador. Aí o que está em aberto ainda, apesar de muitos acharem natural que essa vaga seja preenchida por Lucas, eu acho natural que ela seja preenchida por alguém do Republicanos. O Cícero Lucena acha natural que seja ele o candidato a preencher essa vaga, segundo ele é o que está melhor nas pesquisas, que tem uma experiência, enfim, tem os argumentos dele também. Mas a questão, as duas vagas de vice e a de governador ainda carecem de uma definição melhor para fechamento dessa chapa. Mas isso vai acontecer dias menos dias, vai depender de muito de conversa, de articulações e cada um procurando trazer para si esse protagonismo para que o governo e os partidos da base possam fechar a questão sobre essa questão. O senhor disse que para o PT o senhor não vai, mas é sabidamente que na Paraíba, me permita a expressão, há uma paquera do presidente Lula, o senhor esteve com a Gleisi Hoffmann, e até onde eu sei, o senhor pode me corrigir, a preferência é a Adriano Galdino para concorrer ao governo do estado da Paraíba. Agora vamos lá, soma ao prestígio que o senhor tem, a força política que o senhor tem. O senhor milita tanto na situação quanto na oposição. Tem amizade com todos os setores. Há até a possibilidade de se conversar de forma mais incisiva junto ao governador João Azevedo. O senhor acredita que esse apoio do presidente Lula, somado a todos esses predicativos que o presidente carrega, não gabaritam realmente para ser o candidato? Olha, o que é fato e o que é verdade é que eu sempre fui um defensor das políticas públicas do presidente Lula. Eu posso não ser defensor do PT, enquanto partido político, embora eu respeite muito o PT, porque o Estado Democrático de Direito que a gente vive hoje, a democracia brasileira que a gente vive hoje, tem muito a ver com a luta do PT também. Teve outros partidos que também lutaram muito. O PCdoB foi um desses partidos, né, que lutou muito pela democracia, o Estado Democrático de Direito. Então o PT tem uma história em defesa da liberdade, da democracia significativa e merece o nosso respeito enquanto partido. Agora, o PT da Paraíba, eles gastam muita energia resolvendo suas brigas internas. E eu não quero gastar minhas energias com brigas internas, porque essas brigas internas, para quem está dentro, não resolve nada, né? É falar para o povo que está dentro do partido. Eu quero um partido que eu possa gastar minhas energias para fora, me comunicando com o povo da Paraíba. Por isso que eu insisto em continuar no Republicanos. Eu me sinto muito bem no Republicanos. O deputado Hugo Mota tem sido um democrata, tem sido um companheiro que tem feito uma gestão enquanto presidente do partido, ouvindo todos os companheiros do Republicanos. Então eu vou insistir em continuar no Republicanos. Acho que se eu fizer o meu dever de casa, que é mostrar competitividade, mostrar que eu estou bem nas pesquisas, eu não tenho dúvidas que o meu partido vai me dar a legenda para que eu possa concorrer a governador da Paraíba. Presidente, o que eu percebo é que quando está em Brasília, todo mundo quer ser aliado do presidente Lula, todo mundo apoia o governo do presidente Lula, mas quando chega na Paraíba eu só vejo o senhor discursando, defendendo aqui as bandeiras do governo Lula 3. O que acontece, na opinião do presidente? O pessoal tem vergonha, tem receio? O que acontece que quando chega na Paraíba o discurso muda? Na verdade, para defender Lula, né, tem poucos companheiros. Dos pré-candidatos a governador, da base do governo, como também da oposição, nenhum defende Lula. Alguns são bolsonaristas assumidos e outros são enrustidos, para ser bem franco e sincero. Quais são os assumidos? Não vou dizer nome não. Eu vou dizer que os assumidos é o Queiroga. Pronto. O restante tem uma simpatia ou tem até uma... Está na cota dos enrustidos. Dos enrustidos que defendem outras candidaturas, a não ser Lula. Para defender Lula mesmo na Paraíba, como pré-candidato a governador, só Adriano Galdino. Nenhum deles defende. Tá certo? Então, isso aí é fato, isso é verdade. Não estou aqui inventando história, nem estou falando de ninguém. Estou dizendo a verdade. Franco e sincero. Franco e sincero e tranquilo. Existe também uma coisa que a gente precisa, vai ter que passar por esse desafio. Por exemplo, o Republicanos, que é o meu partido, né, possa ser que ele lance um presidente, um candidato a presidente. Tarcísio de Freitas. Que
que seria contra Lula. Eu estou tranquilo porque quando eu fui entrar no Republicanos, eu conversando com o Marcos Pereira, olho a olho, eu disse ao presidente, antes de eu me decidir conversar, eu preciso dessa resposta primeira. Você me dá a liberdade para eu continuar apoiando Lula? Ele disse, sim, eu dou. Então a gente conversou e eu entrei no partido lá há 3 anos atrás. Então estou dentro do partido. Foi já acertado. Agora, o PP, junto com União Brasil, estão fazendo uma federação. E essa federação está sendo colocada no estatuto dela, sim, que só fica nela quem for contra Lula. Só terá legenda, então isso vai estar na federação que está sendo criada agora por Ciro Nogueira. E Antônio Rueda. Eu vi tanto o Rueda falando isso. Eu vi tanto o Rueda falando isso como o Ciro Nogueira. Ou seja, qualquer um candidato que estiver nessa federação terá obrigatoriedade de estar no campo contra Lula. E aí a história da Paraíba começa a ter uma mudança. Porque como vai conciliar, por exemplo, João Azevedo, que é assumido também um defensor da esquerda, de Lula, do PSB, que é um partido que está alinhado com Lula, vai conviver com alguém que está num palanque contra e obrigatoriamente contra Lula. Paradoxal. Então vai ser uma complicação e isso aí vai realmente impactar na eleição estadual aqui na Paraíba. Ô, presidente, deixa eu só registrar aqui a presença do nosso companheiro Fabiano Gomes, chegando por aqui, filho de Cajazeiras, filho dessa casa também aqui, a Rádio Difusora de Cajazeiras. Salles Fernandes também está por aqui, toda a equipe de companheiros de imprensa acompanhando. Presidente, o senhor acaba de mencionar aqui que o PP e União Brasil estão praticamente selados com essa federação, e aí é público, tanto Antônio Rueda como também o próprio Ciro Nogueira, que é presidente do PP, anunciam publicamente que o partido muito provavelmente estará no campo das oposições. E se o partido estará no campo das oposições, significa que na Paraíba, se o governador João Azevedo deixar o governo, Lucas assumindo, a Paraíba, junto com o PP, terá um palanque para Lucas e para o candidato de oposição, que pode ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode ser Tarcísio, pode ser Michele Bolsonaro, ou até um dos próprios filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Adriano Galdino vai subir no palanque do PP, em que vai ter Lucas governador, nessa hipótese, e o candidato à oposição? Pois é muito complicado, né? Até porque é o seguinte, uma coisa, você ainda não chegou a aprofundar do que eu falei. Só vai ter legenda para disputar dentro dessa federação. Foi assim que o Rueda disse, essa semana agora. Quem for contra. Quem for contra. Ponto. Quem não for contra não tem nem sequer legenda. Ele tem que provar que ele vai ser contra Lula, para poder ter legenda. Entendeu? Por exemplo, o ministro do esporte, o Fufuca, que é deputado federal lá no Maranhão, que é senador, que vai ser candidato a senador agora no campo de Lula, ele está saindo do PP porque já foi dito a ele que ele não terá legenda para disputar na condição de senador se continuar no campo de Lula. Então ele está saindo do partido. Então essa situação é uma situação muito complicada em termos de apoio dentro da base do governador João, que precisa ser resolvida, né? Porque o governador tem um histórico de ter o apoio dos movimentos sociais, do PSB, dos partidos centro-esquerda, e com essa situação a coisa se complica. Então, é uma coisa que precisa a gente amadurecer para poder conseguir dar a resposta, não só a você, mas que o povo também quer ouvir. Presidente, o presidente Adriano é conhecido como o político do sim, sim, não, não. Se é sim, é sim, se é não, é não. Então, observa que o governo federal tem nos seus ministérios aí muita gente que é contra, continuam a comer, não sabemos nem quando é que vão largar o osso, se na véspera da eleição, que é mais ou menos essa conversa que a gente está tendo aqui. E nesse cenário, o senhor já disse que está lá no estatuto que tem que ser contra Lula. Então, em tese... É o estatuto dos dois partidos, isso. O PP junto com o União Brasil. Tese, eu sei que não é o meu partido, não é o meu caso. Que não é o seu caso. Então, o senhor ontem falou para o Brasil inteiro que tem uma conversa agendada com o Cássio Cunha Lima.
Nessa conversa, se o senhor puder adiantar, não sei se é algo pessoal, não tem nada a ver com a política, ou se tem a ver com a política, e dependendo dessa conversa, qual seria a chapa ideal para o governo do estado da Paraíba em 2026? Adriano, governador e... Pois é, eu acho que a chapa ideal para mim é estar na base do governador João, né? Ser candidato a governador, estar com Nabu, senador, e João também na outra vaga, e talvez Lucas, ou Lucas, ou alguém de Cícero na condição de vice. Talvez seja uma vaga, seja a chapa ideal. Mas isso é uma coisa que realmente precisa ser muito conversada e discutida também. Agora, eu tenho uma conversa agendada com o governador Cássio, né? Eu fiz política com o Cássio há muito tempo, né? Eu estava até dizendo no Orçamento Democrático ontem, em Souza, disse que conheci Cícero quando ele foi indicado por Humberto Lucena para compor a chapa com Ronaldo Cunha Lima. Né? Que a gente não esperava o nome de Cícero aparecer, que ninguém conhecia Cícero no campo político. Então, de repente, apareceu o Cícero, indicado por Humberto Lucena, que era o homem do sindicato dos construtores, coisa desse tipo, enfim. E ele foi indicado, e a partir daquele momento eu comecei a dialogar com o Cícero, a conversar com o Cícero, e ainda hoje guardo amizade, consideração e respeito a Cícero, desde sempre. Da mesma forma, eu convivi com o Cássio, convivi com o Ronaldo, dos políticos todos que eu convivi, o que eu guardo melhores e as maiores memórias, melhor dizendo, é Ronaldo Cunha Lima. Eu tenho só memórias afetivas e memórias boas da convivência que eu tive com Ronaldo Cunha Lima. Então, guardo também memórias boas de Cássio, de Ricardo Coutinho, com quem convivi, e eu vou procurar, cada um no seu campo, cada um no seu terreiro, cada um no seu quintal, mas eu vou procurar para tentar trazê-los para apoiar o meu projeto de ser governador da Paraíba. Eu acho que quem quer ser candidato tem que procurar cada vez mais fortalecer o seu campo político para conseguir o seu objetivo, que é ser governador da Paraíba. Ô, presidente, nas eleições de 2022 estava tudo certo para que o Republicanos indicasse o candidato a vice, e aí a vaga de senador ficaria a indicação por parte do PP. No campo situacionista, o Republicano já tinha fechado questão e apoio ao nome de Efraim Filho, e aí tudo mudou da água para o vinho. O PP não indicou o nome ao Senado, acabou indicando o nome a vice, e o Republicanos acabou ficando fora da chapa majoritária. Em 2026, não está na hora do Republicanos cobrar a conta que ficou lá de 22? E a pergunta que eu faço também não está na hora de Efraim retribuir o gesto que o Republicanos fez através da pessoa do senhor lá em 2022? Olha, na verdade, quando a gente fez o acordo político com Efraim estava na base do governo. É bom que se diga isso, e lembre isso ao povo. Falei então isso nós hoje fizemos um acordo político com Efraim para que ele repassasse alguns votos para Rui Santiago, Murilo e Hugo Mota, e a gente o apoiasse para senador. E foi feito esse acordo, ele repassou os votos, cumpriu 100%, enfim. E a gente também cumpriu com ele, que foi manter o apoio a ele. Nós sofremos uma pressão muito grande do governo para que deixássemos de cumprir esse acordo. Mas eu sou filho de um borracheiro, de um caminhoneiro, de um pipeiro chamado Antônio Galdino, que Deus o tenha, a não estar mais conosco, mas das muitas coisas que ele me ensinou foi que o homem tem que ter palavra. Então, quando eu fiz o acordo com o Efraim, eu disse daqui, eu não só esse acordo político. Quem me conhece sabe que eu sou aquele político que quando pode dizer sim, diz sim. Quando não pode, diz não. Mas eu sou um político que cumpre compromisso 100%. Às vezes, aqueles compromissos que eu não posso cumprir, eu digo logo não. E eu perco o voto direto, porque às vezes o eleitor gosta de ser enganado. O eleitor gosta de ser enganado, gosta de promessa que sabe que não vai ser cumprida, mas gosta de acreditar em quem não cumpre. Eu só cumpro e só prometo aquilo que eu posso cumprir. Quem pode tudo é Deus. Eu tenho meus limites. Então eu acho que respeitar o eleitor é ser verdadeiro. Quando eu assumi aquele compromisso com Efraim, o governador chegou para a gente e com suas razões, querendo que a gente abandonasse aquele acordo político porque ele não estava mais na base do governo. E eu disse ao governador que não tinha como fazer isso, porque minha educação familiar foi no sentido de manter a palavra empenhada. E nós continuamos com Efraim. E graças a esses apoios, Efraim teve
tem seus méritos, mas a inteira, aquele complemento para ele ganhar a eleição foi o apoio do republicano. Sem o apoio do republicano, ele ia ter muito voto, mas não conseguiria ganhar. O foguete não subia, não. Não conseguia ganhar. Ele ia chegar perto do pênalti ali, mas não conseguia fazer o gol. Então, foi graças a esse apoio que ele conseguiu vencer a eleição. Então, Efraim, sim, pagou a conta política que tem conosco, mas ficou o gesto. O gesto. Ficou o gesto. E esse gesto é impagável. Só se ele fizer um outro gesto para pagar o gesto anterior. Entendeu? Essa conta do gesto ele precisa pagar, mas só com outro gesto. A gente teve um gesto muito forte que veio segurar a pressão do governo para que a gente abandonasse ele. E a gente segurou e manteve o apoio a ele. Então, a gente está com essa consciência, enquanto republicano, de que, caso o republicano tenha realmente uma candidatura a governador, a gente possa contar com o apoio do Efraim e com alguns segmentos da oposição. Não tenha dúvida que essa minha convivência com a oposição vai me dar as condições de trazer alguns companheiros da oposição para votar conosco, porque eu trafego bem com todos, eu converso bem com todos, eu tenho amizade com vários líderes da oposição, e quando eu colocar minha candidatura na rua, se eu for realmente candidato a governador, eu vou em busca de apoio em todos os lados, porque eu vou estar com meu projeto de governo, né? E eu sou aquele candidato, Ian, que o eleitor vai votar em mim sabendo como eu serei como governador. Não vai ser enganado, porque eu vou dizer como é que vai ser. Eu vou dizer o que é que eu penso de futebol, que agora mesmo eu sou fluminense, daqui a pouco eu vou assistir o jogo do Fluminense, né? Porque sou 13 anos lá na Os controlistas flamenguistas, tá ali se moendo. Está se moendo? Pronto. Então, eu sou fluminense, daqui a pouco vou assistir o jogo do Fluminense, eu sou 13 anos lá em Campina Grande, sou católico, né? Tenho um respeito muito grande a todas as religiões, leio sobre todas, mas sou católico, desse católico praticante, sou casado, tenho 3 filhas, sou advogado, sou engenheiro, fui bancário do Banco do Brasil e já fui outras coisas também. Já fui garçom no Postinhos Clube, já fui empregado de mercadinho, já vendi confeito e maçã na Feira Livre de Postinho, já subi muitas ladeiras, né? Eu sempre preocupado, eu sou o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho de uma família de 8 irmãos. Eu tive que trabalhar mais cedo para ajudar meus pais a criar os demais irmãos, né? Então, eu costumo dizer às minhas filhas que eu nunca tive herança, nem econômica, meu pai não pôde dar, e nem herança política, meus pais não eram políticos, nem meus avós também. Tudo que eu sou e o que eu tenho hoje é através da luta, é através do trabalho. E eu digo sempre, Everton, que eu já nasci lutando, porque minha mãe é uma cidadã que hoje está viva, mas infelizmente está com Alzheimer, e ela não conhece mais os filhos e tal, e eu sofro muito quando eu vou visitá-la, porque ela era uma mulher tão forte, tão verdadeira, tão guerreira, e hoje, infelizmente, está numa condição muito difícil, né? E minha mãe era uma senhora de 1,55 m, então eu nasci com 5 quilos e alguma coisa. Então, para mim nascer, eu tive que ajudá-la. Então, eu digo às minhas filhas, eu já nasci lutando, eu já nasci guerreiro, já nasci buscando o meu espaço na vida. Então, desde sempre que eu luto, a minha zona de conforto é a luta, né? Então, superei muitas dificuldades. Não foi fácil. Quando eu fui prefeito da minha terra, por exemplo, enfrentei 2 grupos políticos lá que eram tradicionais na cidade, 40 anos que eles se revezavam, um grupo perdia, o outro ganhava, e eu fui eleito sem o apoio de nenhum dos dois. Entrei na terceira via, uma candidatura que era considerada uma piada, e ela foi crescendo, eu consegui vencer. E também a minha candidatura também a deputado estadual não foi diferente. Todo mundo achava que eu não ganhava. Não aparecia, postinhos pequenininha, com poucos votos. Eu não aparecia em pesquisa nenhuma. E quando as urnas abriu, eu tinha 30 mil votos na Paraíba, 29.600 e pouco na Paraíba. Eu fui eleito. Quando eu chego na Assembleia também, que eu resolvi ser candidato a presidente da Assembleia. Não. O discurso era não ganha não. Não ganha não, chega tá não. Perdido. Ora, não ganha. Aí eu fui pra guerra também. Já vai quantos mandatos como presidente? 5 mandatos. Ganhei a primeira eleição, ganhei com 1 voto. Só. De maioria. Só 5. Mas agora já tive 2 eleições que eu fui unanimidade. Né? E são 5 presidentes da Assembleia e 4 como deputado. Agora, tudo isso, Ian, eu devo graças ao meu pai e minha mãe. Primeiro que minha mãe sempre foi uma guerreira, só tinha um terceiro primário, mas ela dizia sempre, os 8 filhos, meus filhos estudem.
Porque se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente. Meus filhos, estudem, porque se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente. Ela, vendedora de Avon de porta em porta, um sofrimento mal do mundo, ele ia fiado, às vezes ia pagar a fatura da Avon, o povo não pagava, faltava o dinheiro, era um sofrimento. Ela tirava o dinheiro do Avon para pagar a conta de água, de luz, fazer a feira. Era luta, meu irmão, era sofrimento. Mas terminando. E ela foi além, viu, Everton? Ela, além de mostrar a gente que a educação é a arma que o pobre tem para vencer na vida, ela mostrou também que era possível a gente transformar os nossos sonhos em realidade. Ela dizia, qualquer um de vocês, meus filhos, que quiserem ser o que quiser na vida, vocês serão. Basta vocês obedecer 3 premissas. A primeira, fé em Deus. A segunda, determinação. E a terceira, o saber. Com fé em Deus, determinação e saber, quem decorou aí eu vou repetir, quem não decorou. Fé em Deus, determinação e o saber. Com essas 3 premissas, minha mãe dizia que a gente podia chegar onde quisesse chegar. E eu acreditei, porque eu sou de uma geração que conselho de pai e mãe são sagrados. São verdades absolutas. Hoje eu fico muito triste, Ian, quando eu vejo um jovem ou uma jovem que prefere acreditar numa mentira da internet ou numa mentira de um colega ou de uma colega do que de uma verdade de um pai ou de uma mãe. Aí eu, na minha geração, não. Conselho de pai e mãe sempre foram sagrados. Por isso que eu sempre acreditei e acredito nos meus desafios. Acreditei quando eu fui candidato a prefeito, porque minha mãe disse que as 3 premissas, se eu obedecesse, eu conseguia. Fé em Deus eu sempre tive, determinação também. E procurei, todo dia eu procuro aprender mais para adquirir mais conhecimento. E estou agora no meu próximo sonho, que é ser governador da Paraíba. E estou acreditando nele, se Deus me permitir, com determinação, com fé em Deus e através do conhecimento eu vou chegar lá e serei o próximo governador da Paraíba, representando a grande fatia dos paraibanos, porque eu sou um filho do povo, como vocês também o são. E nós, os filhos do povo da Paraíba, somos 95% dos paraibanos. Os ricos da Paraíba são 5%. Então nada mais natural que a Paraíba tenha um filho do povo, governador, para representar a grande maioria dos paraibanos que, como eu, são filhos do povo da Paraíba. 15h33, vamos para um rápido intervalo. Deixa eu só registrar aqui, jornalista Marcos Ueric, o Wellington, Nil Fotógrafo, Salles Fernandes, nosso repórter, o Wellington, que é o diretor de redação e das mídias sociais do presidente Adriano Galdino, o novo coordenador da comunicação, marqueteiro Zé Maria, e o nosso colega Fabiano Gomes, estão todos acompanhando o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Rápido intervalo, Raimundinho, a gente volta já. A dinâmica do som. Difusora 1070 kHz. Durante décadas, inovamos, nos reinventamos, ousamos em fazer diferente. Investimos pesado para levar até você entretenimento, informação e a mais dinâmica programação. É por isso que em 61 anos ostentamos o primeiro lugar em todos os segmentos. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar no seu coração. No seu coração. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo. Venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo vai sair de moto nova pagando aquela parcelinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante Primo. É entrega garantida pela fábrica. Lembre-se, moto sem prejuízo é Honda. Temos o menor custo de manutenção entre todas as marcas. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Prepare-se para um encontro especial com você mesma. Chegou Nativa Spa Uva Merlot, uma linha de autocuidado com fragrância magnética e envolvente. A partir da combinação do extrato de uva e óleo de quinoa, ajuda a retardar os sinais de envelhecimento da pele. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial e garanta até 25% off. Nativa Spa é o Boticário. Promoção válida até 13 de abril. Consulte condições nos canais de venda.
Prepare-se! A ADL Link agora é Agility Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agility Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agility, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agility Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos. Primeiro lugar em Cajazeiras, na Paraíba, e a programação que está entre as melhores do Brasil. Difusora Boca Quente. Herbert Melo. Ian Braga. 15 horas, mais 37 minutos, na terra que ensinou a Paraíba a ler. Estamos de volta com o programa Boca Quente, parte 2, entrevistando Adriano César Galdino de Araújo. Audiência, Ian, olha, bombando, audiência na Paraíba inteira. Que meu celular não vou olhar porque não para de mexer. Mas vamos para a entrevista que o tempo já passou e o presidente está aqui para isso. Presidente, só rapidamente aqui, professor, faça a sua pergunta. E aí, o prefeito Baulins de São José de Piranhas quer interagir também com o presidente Adriano Galdino. Deixa a sua pergunta. Pronto, vamos lá. Presidente, Tovar disse recentemente, o deputado Tovar, que essa campanha o senhor não vai embarcar junto com o João. É uma possibilidade. E, ao mesmo tempo, tem aí o Cícero, que já há um tempo ele vem insistindo e falando em pesquisa, falando que o nome dele está posto. Enfim, a minha pergunta: qual a conversa que o senhor também teria com Cícero para convencê-lo de dirimir essa ideia dele de também ser candidato? Porque são dois candidatos interessantes, Cícero Lucena e Adriano Galdino. E o senhor já disse que vai ser candidato. E essa história de que poderá haver uma cisão, né? Não, tanto, né, o deputado Tovar colocou que talvez não subam os dois, né, o Adriano Galdino e o João Azevedo no mesmo palanque. Como é que o senhor vê isso? E aí vamos para a pergunta Segura rapidinho aí, presidente, porque o prefeito Baulins está na linha. Prefeito, seja bem-vindo ao programa Boca Quente, parte 2, o espaço é todo seu. Boa tarde. Boa tarde, Ian Braga, boa tarde, Jarismar Pereira, boa tarde, professor Herbert, boa tarde a todos que nos escutam pela difusora. É um prazer imenso estar participando dessa entrevista aqui. Parabenizar Adriano Galdino, esse presidente da Assembleia, que tem, ao lado do governador João Azevedo, ao lado de todas as lideranças do deputado Chico Mendes, feito esse mandato que João tem feito pela Paraíba. E parabenizar Adriano pela defesa em nome de Lula, em defesa pelos aqueles que mais precisam. Quando você defende o presidente Lula, Adriano, você está defendendo todos aqueles que precisam. E a gente está vindo agora de São José de Piranhas, estava ao lado do governador, ao lado do vice-governador Lucas Ribeiro, João Azevedo, entregando a PB 400, o recapeamento da PB 400, e vinha ao rádio escutando a entrevista de Adriano, não poderia deixar de participar para parabenizá-lo pela entrevista. Obrigado, prefeito, pela participação, presidente Adriano Galdino. Ô, Bal, muito obrigado, Bal, por sua fala, seu compromisso sempre, sua elegância de sempre. Em sempre a gente está conversando. Rapidão, presidente, que o senhor já responde junto. Estão perguntando aqui, insistentemente na nossa rede digital, sobre a prorrogação do concurso da polícia. Aí, se o senhor puder já colocar, está aqui, várias perguntas sobre isso. Eu tenho conversado com o governador nesse aí sentido. O governador tem dialogado no sentido de encontrar uma fórmula legal, jurídica legal, para poder atender aos nossos companheiros da Polícia Militar. Já veja que o edital desse concurso, esse último edital, ele é muito fechado. Mas o governador está imbuído com esse propósito de encontrar, junto com a Procuradoria do Estado, uma solução que possa atender aos companheiros que ainda não foram chamados, e com a prorrogação existirá essa possibilidade de serem chamados no futuro. Mas voltando à pergunta dele, eu vou insistir em continuar na base do governo e vou insistir em continuar no meu partido. O prefeito Cícero Lucena tem toda a legitimidade em pleitear também a sua pré-candidatura a governador. É um companheiro muito leal, muito correto, tem uma força política muito forte, é prefeito da capital, foi governador, foi senador e também é merecedor de estar pleiteando na condição de pré-candidato a governador. A grande pergunta que eu faço é por que a base não pode ter 2 ou 3 candidatos?
Eu acho que talvez seja a maneira mais tranquila do grupo se manter unido. É ter Adriano candidato, ter Lucas candidato e ter também Cícero candidato. E quem for o mais votado vai para o segundo turno e aí todo mundo se une para eleger o da base que for para o segundo turno. Talvez seja essa uma solução. Não sei. Vamos conversar, vamos dialogar para a gente encontrar a melhor solução, não só para a gente, como também para o grupo que a gente está inserido politicamente, que tem um comando do governador João. O senhor aceitaria serviço? Não. O senhor aceitaria serviço eu não trabalho, com Lucas, por exemplo? Eu não trabalho com essa hipótese. Eu sou pré-candidato a governador e quero continuar com essa vontade de servir a Paraíba na condição de governador da Paraíba. Ô, presidente, o senhor esteve reunido com o Gleisi Hoffmann, que é ex-presidente do PT, é ministra, né, é secretária, mas goza do título de ministra do governo federal. Qual foi o teor dessa conversa em que esteve presente o senhor, o seu irmão, o deputado federal Murilo Galdino e a ministra Gleisi Hoffmann? Olha, nós tivemos com a ministra Gleisi, né? Primeiro para agradecer a ela, a doutora de Pajeú, porque quando o presidente Lula esteve aqui em Santa Luzia, logo no início do governo, o deputado federal Murilo Galdino provocou o presidente Lula sobre a paralisação da obra do Pajeú, que tinha sido parada ainda no governo anterior, antes do presidente Lula, que essa obra chegou ao Pernambuco, mas quando chegou para entrar na Paraíba foi paralisada. Então o deputado Murilo cobrou do presidente Lula o reinício, e o presidente Lula perguntou a Murilo as condições da obra. Murilo falou que já tinha orçamento, que já tinha sido licitado e tal, deu todas as informações ao presidente Lula. Ele chamou um técnico e disse: olha, quando eu chegar em Brasília eu quero confirmar tudo que o deputado está dizendo aqui, para a gente autorizar o reinício das obras. E assim foi feito, a obra foi reiniciada, já está nos finalmente, já chegou a obra em desterro, por sinal eu fiz até um vídeo aí na internet falando sobre a transposição, né? E esse vídeo viralizou com... não só esse, como outros vídeos que eu fiz, já vai com mais de 7 milhões de visualizações. Chegou até o presidente Lula, ele assistiu. E, enfim, e está chegando esse mês agora de julho na cidade de Teixeira. E ainda vai ser beneficiada mais 6 cidades da Paraíba. Então, uma obra muito importante que a gente foi agradecer pessoalmente à Gleisi. E lá, a ministra Gleisi, né? E lá a gente conversou também sobre diversos outros temas, sobre outros pleitos, sobre o apoio ao presidente Lula. Ela ficou muito satisfeita com minha maneira de fazer política, a defesa que eu faço da transposição, dando o mérito maior e quase todo ao presidente Lula, porque quando, Ian, você é muito jovem, mas quando o presidente Lula falou pela primeira vez sobre transposição, o Sul e o Sudeste ficaram revoltados. Um absurdo, isso é uma coisa sem lógica. E alguns governadores do Nordeste também. Eu lembro do Antônio Carlos Magalhães da Bahia, que Deus o tenha, o Paulo Souto, que era governador da época da Bahia, o João Alves, governador do Sergipe, alguns intelectuais nordestinos e, pasmem, paraibanos também, cantores nordestinos e paraibanos também, atores também. Movimento grande. Inclusive, presidente, houve até uma mobilização de alguns estados no Supremo Tribunal Federal contra a transposição. Porque diziam que o Rio São Francisco pertencia àqueles estados. E aí, o paraibano Marcondes Gadelha foi um dos que levantou a voz dizendo que o Rio era nacional, porque não estava centralizado em um único estado. E aí, felizmente, o presidente pode continuar a história. Então... Acho que Marcondes Gadelha foi um dos grandes defensores que tem que fazer justiça desse tema também. E o presidente Lula comprou essa briga. Religiosos, paraibanos, nordestinos, teve até um padre na Bahia que se acorrentou a um poste, fazendo greve de fome contra a obra, né? E a grande mídia. Você ligava a televisão, estava a Globo falando, os ambientalistas, a Record, a Bandeirante, todo mundo contra Lula. E Lula, sabendo o significado de água para nós nordestinos, Lula enfrentou todo mundo e disse: é uma decisão minha, eu quero a obra saindo do papel para a realidade. E o Lula, brigando contra todos e contra tudo, conseguiu viabilizar o projeto da transposição. E hoje nós temos mais de 100 cidades na Paraíba recebendo água do São Francisco, inclusive Campina Grande. Campina Grande, se não fosse da transposição, poderia estar hoje colapsada, pane seca, sem água. O pessoal sendo abastecido com carro-pipa. Repara mesmo, Campina Grande, o tamanho dela, sendo abastecido com carro-pipa. Então, esse mérito de Lula
precisa ser lembrado. É por isso que eu digo e vou dizer que eu sou Lula ontem, hoje e amanhã, porque eu reconheço, além do cidadão que ele é, um guerreiro como eu sou, um sofredor como eu fui sempre na vida, lutador, né? Ele também o foi, apesar de hoje estar presidente do Brasil, né? Eu, por sinal, eu estava combinando com minha esposa, para na próxima semana, quando nós estamos de recesso, eu ir na cidade de Garanhuns, né? E vou no distrito de Caetés, onde Lula nasceu, vou visitar a casa onde Lula nasceu, uma casa de taipa, né? E eu vou até fazer um vídeo lá para o povo tomar conhecimento do quanto Lula foi um guerreiro, foi resiliente, morando num ambiente muito humilde, e foi para São Paulo com sua família para fugir da seca, da falta d'água, para fugir da falta de emprego. Então foi para lá, para São Paulo, e lá também enfrentou muita dificuldade até chegar a ser presidente do Brasil. É por isso e por todo esse histórico dele que eu digo com muito orgulho, eu sou eleitor militante do presidente Lula. Eu posso até não ter o mesmo entusiasmo pelo PT, mas por Lula eu tenho, porque eu defendo a ideia, eu defendo o cidadão e suas ideias, e as ideias de Lula estão de acordo com o que eu penso de um mundo melhor e mais justo para todos, sempre procurando fazer mais para quem mais precisa, e sempre procurando fazer aquelas políticas públicas que são essenciais para o cidadão, para o ser humano. A política pública da moradia. Quando Lula é presidente, o programa Minha Casa Minha Vida começa a chegar em todo canto, todas as cidades, porque ele reconhece que o cidadão só tem dignidade completa quem tem uma casa para morar, um endereço fixo. É por isso que ele tem uma atenção especial ao programa de moradia. A questão da educação, só muda a realidade, só o pobre só vai conseguir mudar a sua situação de vulnerabilidade social se tiver uma educação pública de qualidade nesse país. E Lula tem oferecido essa educação pública de qualidade. Outro dia eu fiquei muito emocionado, Herbert, eu vendo uma conversa de Lula com Paulo Freire. Paulo Freire, que é considerado por muitos o maior educador que esse país já teve, né? O Paulo Freire. Tem gente falando mal do Paulo Freire. Ele estava sentado num banco de uma universidade, que eu não me recordo o nome. E lá, na minha opinião, o maior educador desse país não foi Paulo Freire, porque eu posso estar errado, mas eu gosto muito do Darcy Ribeiro, né, que foi vice-governador de Brizola, tal. Foi secretário de Cultura e Educação. Enfim, então, é uma conversa de Lula, repare bem essa conversa como é bacana, essa conversa de Lula com Paulo Freire em 1989. Lula com Darcy Ribeiro, ou melhor, com Paulo Freire em 1989. Então já faz 89, 11 com 25, 36 anos atrás. Lula conversando num banco de uma universidade do Brasil sobre educação, e Lula disse para Darcy, uma conversa longa, eu assisti todinha essa conversa, aí deu uma hora que Lula disse: olha, Darcy, nós precisamos, ou Darcy não, nós Paulo, nós precisamos mudar a realidade da educação no Brasil. Por quê? Nós estamos na universidade. O filho do reitor dessa universidade, com toda certeza, fará graduação, pós-graduação, até doutorado. O filho do reitor. Só que a universidade não se faz só com reitores, se faz também com auxiliar de serviço, com professor, com apoio. E a possibilidade de um auxiliar de serviço dessa universidade, que tem um reitor, que o filho do reitor com certeza fará a graduação e conseguirá fazer doutorado, especialização e tal. Agora, a possibilidade da filha da auxiliar de serviço aqui, no popular, a faxineira, a filha dela ou o filho dela ser graduado nessa universidade é quase zero. E nós precisamos mudar isso. Isso foi em 89. Aí Lula é presidente, o que é que ele fez? O programa de cotas. E deu a oportunidade para os filhos do povo, filho de servente, de pedreiro, de merendeira, de auxiliar de serviço, poder fazer universidade. Quantos tem hoje que são engenheiros, são advogados, são médicos, graças ao programa de cota feito pelo governo Lula, para dar oportunidade aos filhos do povo também cursar universidades e poder encontrar seu lugar na vida. Então, Lula é esse sujeito diferenciado, inclusivo e que tem realmente um trabalho excepcional em prol dos mais carentes, dos mais vulneráveis desse país. Maravilha. Eu vou contando as minhas perguntas. Posso? Pode. O senhor já disse, mesmo com as declarações de Hugo Mota em Patos,
que é candidato ao governo do Estado. O amigo Helder ali, preste atenção, porque fiz a pergunta. O senhor disse também que não aceita ser convidado a ser vice, não é isso? Atenção, Helder, para você acompanhar que foi feita a pergunta. E aí vai minha pergunta, que é importante. Por onde o senhor tem andado? Nos grotões da Paraíba, nos recantos, nos 4 cantos, nas 4 regiões, 5 regiões da Paraíba. Como é que o senhor está sendo recebido? Porque aqui a Difusora 1 está sob ataque. Mas não é um ataque negativo, é um ataque positivo. É muita gente na audiência, é muita gente perguntando. A gente não tem condição de dar conta desse recado. Como é que isso está sendo recebido? Pelos vereadores, pelos prefeitos, que sejam pelos deputados na Câmara que o senhor trabalha, como é que eles veem essa candidatura de Adriano Galdino? Está sendo bem recebido pelo povo? Olha, porque aqui está uma loucura. Antigamente eu era chamado de presidente, de deputado. Hoje, quando eu chego na cidade, eu sou chamado de governador. Então, geralmente eu olho, então quando eu olho, é realmente alguém me tratando como governador. Isso é fato. Eu fui vereador uma vez. Eu sei o peso da missão, sei a responsabilidade que tem cada vereador, e eu tenho um respeito muito grande à função de vereador, porque eu já fui. E eu sei que o vereador é muito maltratado pela população, que não gosta e que não dá o devido valor a um vereador, às vezes. E eu sei da grandeza de um vereador. Então, eu tenho um carinho muito grande pelos vereadores e vereadoras, porque eu sei o peso da missão deles e delas. Eu também já fui prefeito. Eu sei como é difícil ser prefeito. Fui prefeito 3 vezes. Eu sei como é complicado. Minha esposa agora é prefeita pela 2ª vez da minha terra, Pocinhos. Foi reeleita agora com 82% dos votos. Então, eu sei como é difícil ser prefeito, porque o povo está sempre cobrando além do que é possível ser feito, né? E eu sei também o sofrimento da classe política. Eu quero ser um governador, eu quero ser um político que tenha sempre a mão estendida para os políticos, porque eu sei como é difícil ser político, como é complicado a convivência política. E o cidadão, por exemplo, quem tem uma empresa e vai ser prefeito, a tendência é que aquela empresa dele ou diminua ou se acabe, porque ele se envolve tanto com a política que esquece a atividade privada dele, ou a empresa dele diminui de tamanho, ou termina até fechando, quebrando, né? Quem é fazendeiro, que tem 100 cabeças de gado, quando termina o mandato está com 50 ou 30, ou então com nenhuma, porque a atividade política consome o tempo dele e consome também o financeiro dele também. Então, as pessoas só veem o político pelo glamour, mas não vê as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, que é muito complicado. Então, eu sou político e vou ter sempre um respeito à classe política, como também vou estar sempre presente, junto com o povo. Eu não escondo as minhas origens de forma nenhuma. Para mim é um orgulho dizer assim, eu fui garçom, porque todo canto que eu vou, dou uma gratificação a garçom, porque quando eu era garçom que recebia uma gratificação, ficava feliz demais, né? Eu fui empregado de mercadinho, naquele tempo que eu trabalhei no mercadinho do General dos Santos, lá em Pocinhos, que o senhor tem 96 anos, vivo, ainda tá lá, graças a Deus, e forte. E vota no senhor. Vota comigo. Aí ele tem um Fiatzinho 2008, 2009, zero. Uno, Fiatzinho Uno. Fiat Uno, ele comprou zero e ele mesmo faz manutenção. Zero, o carro é novo de instalando. Aí eu tenho essa coisa de preservar as minhas origens e dizer assim, eu tenho um orgulho de dizer que eu trabalhei no mercadinho dele, porque naquele tempo o açúcar não vinha em saco plástico não, vinha num saco de estopa de 50 quilos. Você tem que... Aí o bicho pedrava. Dividir. Pedrava. Você encostava o saco de açúcar assim num canto. A umidade. Nessa frieza de hoje, de agora, o bicho pedrava, ficava pau. Pedra mesmo, pedra. Mesmo. Aí eu pegava uma estaca, eu e outro companheiro lá, e a gente esfarelava o açúcar no cacete, 5 horas da manhã, entendeu? E aquele açúcar subia pro rosto da gente, as abelhas ferroavam, agora só que eu aguentava os ferrão. O colega meu, quando era ferroado, ficava parecendo um monstro do 40, ficava todo inchado. Eu não, a bicha ferroava, eu não sentia toda aquela coisa não. Então, são essas situações que eu não vou esquecer jamais. Moramos alugados, meu pai nunca foi empregado de ninguém, tinha esse orgulho de dizer, então ele era borracheiro, caminhoneiro, pipeiro, às vezes tinha dinheiro sobrando no mês e às vezes faltava. E quando não faltava, meu amigo, aquele sofrimento, né? A conta de energia, a conta de água, não tinha o dinheiro, paga o quê? Lá vem o povo cortar, né? Esse sofrimento de pobre, eu passei por todos eles, né? E isso aí só fez me enriquecer, só fez me fazer mais resiliente, mais firme, mais forte e mais determinado a buscar meu lugar na vida e a enfrentar os desafios, porque o rico de todo canto é assim, quanto mais são ricos, mais querem, e querem negar aos pobres o direito de ter pouco.
e eu nunca não me acovardei e sempre disse que o lugar nosso é onde a gente quer chegar, porque minha mãe me disse que eu podia chegar em onde quisesse, bastava ter fé em Deus, decorou? Decorei. A segunda agora é? Fé em Deus, determinação. Determinação, e a terceira? E saber. O saber, muito bem. Então, com fé em Deus, determinação e o saber, todo mundo pode chegar onde quiser cabeça chegar. Boa. Ô, presidente, são 15 horas mais 56 minutos. Professor, estamos chegando aqui na reta final do programa Boca Quente, parte 2. Para a gente fechar, o programa vai até às 16 horas. Qual o placar? Fluminense e a equipe do Al Hilal hoje. O presidente que é tricolor. Pra gente descontrair, rapaz. O placar. Antes de também, eu quero pedir aos companheiros aqui à vontade de Cajazeira para me seguir no Instagram, @AdrianoGaldino1. Vão lá para conhecer toda a minha história política como cidadão também. O político moderno tem que fazer isso. @AdrianoGaldino1, viu? E eu vou estar daqui a pouco também no Orçamento Democrático. Agora, o Fluminense vai ganhar de 2-0 hoje e eu vou assistir como fluminense que sou, torcer pelo Fluminense para que a gente possa estar na semifinal, ganhando do Palmeiras e disputando a final e sendo campeão do primeiro campeonato mundial de times do Brasil, da FIFA, né? Presidente Adriano, obrigado pela presença aqui, obrigado pela entrevista. O presidente vai ficar aqui até hoje, vai embora hoje? Vai recepcionar o bispo amanhã? É o bispo que tá aí. Infelizmente eu vou participar de uma festa em Itaporanga hoje à noite. Sim. Eu vou para Itaporanga, aí passo em Conceição, depois vou para Patos e depois vou para Pocinhos, minha terra, e depois a Campina Grande. É a luta, viu? Tem que correr mesmo. Obrigado. O deputado Chico Mendes ligando aqui para mim agora. Vou atendê-lo. Ô, presidente, obrigado pela vinda. Só um minuto, Chico. Obrigado pela vinda, obrigado pela disponibilidade. O senhor agora segue, tem orçamento democrático hoje à noite e depois vai ali para o Vale do Piancó também prestigiar prefeito os companheiros sertanejos. Fazer um convite, Ian. Quando é que o senhor vai estar por Cajazeira novamente? Breve estaria aqui, se Deus quiser. O senhor aceita humildemente um convite para voltar a essa bancada? Com toda certeza. O bate-papo foi excelente. Com toda a audiência lá em cima. Para mim é um prazer enorme, porque essa rádio tem história, né? E a audiência. História tem Zé Cavalcante e a audiência. Também, né? O grande Zé Cavalcante. As declarações que o senhor deu aqui serão uma terra na parada inteira. Não é mais nenhuma uma instituição chamada Zé Cavalcante. Zé Cavalcante. É verdade. Ian, que satisfação. Hoje foi um dia memorável. Eu só quero agradecer a vocês. E agradecer a Deus a oportunidade de estar vivo. E se Deus me permitir, eu estarei de volta aqui conversando com vocês. Vamos voltar a Cajazeira, já tem um compromisso. Quiser, palavra, o senhor disse para de homem uma só. Tem que ser. Tem que cumprir. Fé em Deus, determinação e sabedoria. Amigos e amigas, obrigado pela paciência, obrigado pela preferência, obrigado pela audiência. Estamos chegando aqui, sexta-feira, ao fim de mais um Boca Quente, parte 2. Hoje deu o que falar. Estamos aqui com o presidente da Assembleia, o Adriano Galdino, que foi muito esclarecedor, foi muito objetivo. Já está marcado um outro encontro aqui no Boquinha Parte 2. E a gente vai agradecer, se Deus quiser, segunda-feira a gente volta com mais um Boquinha Parte 2, parte das 13h40. Você quer complementar, Ian? Sabe quando Pode eu falar, volto aqui também? Sim. Vou botar no dia 12, que vou receber o prêmio de deputado de destaque, né? Isso, exatamente. 12 de julho agora. É para a semana, Mandar um abraço aí aos seguidores aí daqui. Já volta para outra rodada aqui. Já, pois é, pode combinar. Para mim será um prazer. O diretor está ali, já combina com o Helder e já fica fechado. Tudo bem, companheiro? É um prazer. Então fiquem todos com Deus. E lembrando que o meu Instagram é participação aí. Adriano Galdino 1. E aos meus seguidores, muito obrigado aí pela participação, pela presença. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus assim me permitir.